Ele estava morto, enterrado, há 4 dias. E ninguém mais acreditava que algo pudesse mudar. Mas então, Jesus chorou. A morte tem um som, um silêncio pesado, sufocante, um eco que percorre os corredores do coração e nos lembra que somos finitos. Quando ela chega, não pede licença. Arrebenta portas, interrompe planos, silencia vozes. Foi assim na pequena aldeia de Betânia. Foi assim com Lázaro. Lázaro era mais do que um homem comum. Ele era amigo íntimo de Jesus. Alguém que conhecia de perto a voz do Mestre, o olhar compassivo, os milagres. Mas um dia, a doença chegou. Implacável, rápida, incurável. As irmãs, Marta e Maria, enviaram um recado urgente: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas o céu parecia estar em silêncio. Jesus demorou. 4 dias. Longos dias. Tempo suficiente para a morte fazer sua morada, para os vizinhos trazerem lamentos, para o cheiro da decomposição provar que já não havia esperança. Lázaro estava morto. De verdade. Nada mais podia ser feito. Mas e se, mesmo diante da morte, algo ainda pudesse acontecer? E se aquele que tem poder sobre o tempo, o corpo e o espírito, decidisse agir quando ninguém mais acredita? Essa história não é apenas sobre um homem que morreu. É sobre o momento em que o impossível se curva diante da fé. É sobre como, mesmo quando tudo está acabado, Deus ainda pode escrever uma nova página. Prepare-se para ouvir uma das histórias mais impactantes de todos os tempos. Uma história onde a morte é desafiada, onde lágrimas são sementes de milagre, e onde o nome esquecido na escuridão do túmulo é chamado outra vez. Você vai entender que nem a morte é o fim, quando a fé entra em cena. O sol de Betânia parecia mais opaco naquele dia. As casas estavam silenciosas, exceto pelo som abafado dos prantos vindos da casa de Marta e Maria. Lázaro, o irmão querido, estava morto. 4 dias. Tempo suficiente para que qualquer resquício de esperança fosse enterrado com ele. Maria andava de um lado para o outro, o rosto cansado, os olhos secos de tanto chorar. Marta, mais introspectiva, permanecia sentada no chão, cercada por mulheres que tentavam consolá-la, sem sucesso. E então, alguém correu até a porta. O mestre está vindo. Os corações, por um instante, bateram mais rápido. Mas a dor logo devolveu o peso da realidade. Ele havia demorado 4 dias. Tarde demais. Marta foi ao encontro de Jesus. Lágrimas contidas. Voz embargada. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Era mais que uma acusação. Era uma dor sincera de quem sabia do poder de Cristo, mas não entendia seu silêncio. Jesus a olhou com compaixão e respondeu: Teu irmão há de ressuscitar. Mas Marta ainda pensava como todos nós pensamos, no futuro, na ressurreição final. Ela não esperava algo agora, naquele momento, com o corpo de Lázaro já em decomposição. Então, Jesus disse algo que mudou tudo: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta não compreendia tudo, mas respondeu com fé: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Jesus então pediu para ver onde o tinham colocado. O túmulo era uma caverna, fechada por uma grande pedra. Ali estava Lázaro. Frio. Silencioso. Morto. Ao se aproximar, Jesus viu Maria chorando. E os que estavam com ela, também. E ali, naquele momento, o Filho de Deus chorou. Jesus chorou. O Verbo eterno chorou. O Deus feito homem sentiu a dor da perda, mas também carregava dentro de si o poder de virar o luto em milagre. Alguns murmuravam: Ele que abriu os olhos do cego, não podia ter impedido que Lázaro tivesse morrido. Jesus não respondeu, apenas pediu: Tirai a pedra. Marta, assustada, lembrou: Senhor, já cheira mal. A morte já deixava seu rastro no ar. Era tarde, humanamente falando. Mas a fé nunca foi limitada pelo tempo. Jesus respondeu:
Não te disse que, se crer, verás a glória de Deus? Então a pedra foi retirada. Jesus ergueu os olhos e orou. Não por dúvida, mas para que todos ali soubessem que o poder vinha do Pai. E então, com voz forte, firme, carregada de autoridade, ele gritou: Lázaro, vem para fora. O silêncio se fez por um segundo que pareceu uma eternidade. Todos prenderam a respiração. E então, passos. Um som surdo vindo da escuridão do túmulo. Lázaro, envolto em faixas, como morto, caminhava. Ele estava vivo. Jesus olhou para os presentes e disse: Desatai-o e deixai-o ir. Ali, diante de muitos, a morte foi derrotada. A esperança foi restaurada. E uma verdade foi eternizada. Para Deus, nunca é tarde demais. Lázaro saiu do túmulo não apenas como um homem que reviveu, mas como um símbolo eterno de que o impossível não é uma barreira para Deus. A história dele nos confronta com uma verdade desconcertante. Às vezes, Deus permite que tudo morra, os planos, as forças, as expectativas, até mesmo a fé, para que fique claro que o milagre não é fruto do acaso, mas da presença dele. Quantas vezes você já se sentiu como Marta ou Maria? Orando, esperando, suplicando, e o céu parecia mudo. A resposta não vinha. A ajuda não chegava. E quando finalmente tudo desabou, você pensou: agora é tarde demais. Mas essa história nos lembra de algo essencial. Jesus não chega atrasado. Ele chega no tempo certo. Mesmo quando tudo parece ter acabado, mesmo quando os 4 dias já se passaram e o cheiro da morte já tomou conta, Jesus pode vir e mudar tudo com uma só palavra: Lázaro, vem para fora. Hoje, talvez o seu Lázaro seja outro. Um casamento que morreu. Um sonho enterrado. Uma fé que você já não sente. Uma esperança que você não tem mais forças para segurar. Mas o mesmo Jesus que gritou diante do túmulo ainda fala hoje. E ele continua chamando pessoas de volta à vida. Nada está tão perdido que ele não possa restaurar. Nada está tão morto que ele não possa ressuscitar. A fé verdadeira não é aquela que só acredita enquanto tudo vai bem. É a fé que sobrevive ao silêncio, que resiste ao luto, que aguenta os 4 dias de espera. E ainda acredita que Deus pode. Se hoje você sente que a morte bateu à sua porta, seja qual for o nome que ela tenha assumido, saiba que Jesus ainda chora com você. Ele sente sua dor. Mas ele também está pronto para te chamar para fora do túmulo. Talvez, tudo o que ele esteja esperando é que você remova a pedra da incredulidade. Não te disse que, se crer, verás a glória de Deus? Essa não é apenas a história de Lázaro. É a sua história também. Porque a fé não impede a morte de chegar, mas ela garante que, com Deus, a morte nunca será o fim. Se essa história te abençoou, inscreva-se no canal e faça parte dessa missão de compartilhar a palavra com o mundo. E lembre-se, a última chama pode parecer pequena, mas é dela que Deus reacende tudo.